Êxodo 14, do versículo 15 ao versículo 26, a passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entre nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros até ao meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhe as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Meus irmãos, minhas irmãs, essas são as palavras do Altíssimo, que diante daquela geração, quando o Senhor Deus Altíssimo Todo-Poderoso determinou ao homem, ao seu escolhido Moisés, para libertar o povo de Israel, o povo do Egito, o povo de Israel do Egito. Então, o Senhor determinou a Moisés, enviando-lhe as missões, para que o faraó ele se entendesse e abrisse o seu coração diante de Deus e reconhecesse que só existe um Deus, só existe um Altíssimo. Foram-se 10 pragas que o Senhor mandou através em missão a Moisés, para que chegasse até ao faraó e ele libertasse o povo e deixasse o povo ir. Com isso, o faraó sempre dizendo que ia libertar o povo e depois não libertava. Com isso, o Senhor foi lhe dando a liberdade de escolha para que ele se sentisse e entendesse que ele é simplesmente um homem, um ser humano,
como qualquer um homem na face da terra, que é feito do pó e do sopro do Senhor Altíssimo. Então, não existe homem, não existe nada acima do Altíssimo. Por isso, o Senhor lhe deu várias vezes, várias liberdades de escolha. Então, através de missão a Moisés, foram enviadas 10 pragas para que o faraó libertasse o povo. Mas o faraó não libertou. Com isso, o Senhor enviou a última mensagem, né, através do Moisés, do escolhido de Deus, até o Egito, ao rei faraó. A última foi a missão de que deixasse o povo ir, e o faraó dava ali a mão, dizendo que ia deixar o povo ir depois. Recolhia a sua mão, né, e não deixava o povo ir. Então o Senhor disse a Moisés, dizei-o que se não deixar o povo ir, que eu passarei no meio da noite, em toda a área, em todo local do Egito, nas casas dos egípcios, inclusive faraó, na tua casa, no teu palácio, e todos os primogênitos morrerão. E mandou que Moisés enviasse a cada uma família dos hebreus, né, dos filhos de Israel, um carneiro que o matasse e tirasse o sangue e passasse nas portas, para que quando a mão do Senhor, o anjo passasse por lá, visse aquele sangue e não entrasse nesses locais. Porque em todo local do Egito passaria o anjo do Senhor, a mão do Senhor passaria para que fosse eliminado todos os primogênitos. Ó, minha gente, povo, criação de Deus divino, homem e mulheres. Veja, o Senhor deu-lhe várias vezes a liberdade. Foi enviado-se 10 pragas. E a última foi quando o Senhor passou a mão e foi mortos todos os primogênitos. Aí o faraó deixou o povo ir e depois foi atrás do povo no deserto. Com isso, o povo se sentiu no deserto, já na beira do mar, né? Não tinha por onde mais passar, né? E os cavaleiros e os homens de lá do Egito, aqueles homens de lá do faraó, né, perseguindo os filhos de Israel, e os filhos de Israel ficou presos a um local que só tinha mar. Mas o Senhor que tinha ido levando todos, guiando todos, sabia que era para ele chegar até esse local. E o que foi que aconteceu? Quando Moisés clamou ao povo, quando Moisés clamou a Deus, o povo tinha clamado a Moisés, e Moisés clamou a Deus, e Deus disse a Moisés, Moisés, não peça mais a mim, diga ao povo que marche. Estende a tua mão, a vara sobre o mar, e o mar se abrirá. E todos os filhos de Israel passarão atravessando no meio do mar. O mar se tornará terra seca. E todos os filhos de Israel passarão no meio do mar. E com isso aconteceu. E os egípcios, com seus cavalos, com seus cavaleiros, também seguiram até o meio do mar. Os filhos de Israel já tinham passado já por outro lado do mar. E aí o que aconteceu? O Senhor disse a Moisés, veja que Faraó teve várias vezes a oportunidade. E o Senhor disse a Moisés, estende novamente a tua mão, a vara sobre o mar, e o mar fechará e se tornar águas normais. E aí aconteceu. Todos aqueles egípcios com seus cavalos e cavaleiros morreram. E aí o faraó viu o poder de Deus.
viu o poder do Altíssimo. Porque o Senhor é amor, porém é justiça. O Senhor é o amor, é a pureza, é o amor. Nós também é a justiça. Hoje, na geração em que nós vivemos, precisamos também ter a pureza, ter o amor, para que Deus nos agrade de todos os nossos corações. Essas são as dicas do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. Dica do Altíssimo.